Olá, tudo bem? Esse é o cursinho Univesp e hoje nós estamos resolvendo a prova de Química da Univesp 2021, eixo Computação. Vamos lá? Os antialérgicos, também conhecidos como antihistamínicos, são substâncias que atuam no bloqueio da substância histamina, que atua em processos alérgicos. A fórmula estrutural da molécula de um antihistamínico está representada a seguir. Ele mostra aqui para a gente, então, uma molécula, uma estrutura em fórmula de barras. Dá para perceber que tem várias barrinhas aqui, ó. Por que significa isso? Essa estrutura mostra para a gente uma molécula cheia de átomos de carbono. Quando a gente representa a molécula dessa forma, os átomos de carbono eles não aparecem. E eles ficam em cada uma dessas esquininhas aqui, ó, que vocês estão observando. Os átomos de hidrogênio também não aparecem, mas não significa que eles não existam aí. Então, na hora que ele perguntar alguma coisa sobre fórmula molecular ou quantidade de átomos, eu tenho que contar tanto os átomos de carbono, perfeito, que estão aqui em cada uma dessas esquininhas, e os hidrogênios que completariam as ligações desses átomos de carbono. Vamos ver o que a questão está pedindo para a gente? Nessa estrutura, pode-se identificar as funções orgânicas. Então, para identificar isso, a dica é a seguinte: sempre que uma função orgânica estiver presente numa molécula, ela vai estar sempre destacada, diferente de átomos de carbono. Então, eu tenho que olhar aonde? Aonde não tem átomos de carbono. Se você observar nessa estrutura aqui, ó, eu tenho alguma coisa diferente de átomos de carbono aqui e tenho algo diferente de átomos de carbono também aqui, perfeito? Então, como é que eu vou analisar isso? As funções orgânicas, elas se diferem pelo grupo funcional. E esse grupo funcional que a gente tem aqui, ó, onde eu tenho um oxigênio ligado a um átomo de carbono e outro átomo de carbono, a gente pode representar assim, ó, carbono, oxigênio e carbono. A função que possui esse grupo funcional aqui, grupo funcional oxi, a gente chama de éter. Então, éter é a primeira função orgânica que está presente nesse antihistamínico. Vamos ver qual é a outra função? A outra função é essa daqui, que apresenta um nitrogênio ligado a 1, 2, 3 átomos de carbono. Eu vou puxar uma flechinha aqui e escrever que essa função orgânica se chama amina. E essa amina aqui, ela tem uma característica de ser uma amina terciária, porque ela se liga a 3 átomos de carbono. Perfeito? Bom, eu já tenho minha resposta. Quais funções orgânicas estão presentes aqui dentro desse antihistamínico? A amina e o éter, perfeito? A gente já consegue identificar que a resposta desse exercício é a letra A. Bruno, mas tem alguma outra informação que eu conseguiria tirar dessa substância? Tem. Vou mostrar para vocês, ó. O que significa esse grupo aqui, esse grupo substituinte dentro dessa substância? A gente costuma chamar isso de anel aromático, uma parte de uma substância muito importante que pode aparecer em outras moléculas. O que significa isso? Existem 6 átomos de carbono com duplas e simples ligações alternadas, e esses elétrons que ficam nessas ligações duplas, a gente fala que eles ficam em ressonância. Então, é como se essa ligação dupla aqui passasse para cá, essa passasse para cá e essa passasse para cá, de modo que esses elétrons ficassem circulando aqui entre essas ligações. Portanto, existe uma outra representação, que você já pode ter visto, aonde eu tenho 6 átomos de carbono ligados entre si, e ao invés de representar as duplas e simples ligações, a gente representa com um círculo aqui dentro, mostrando esses elétrons circulando entre essas ligações. Perfeito? Então, eu posso representar esse anel aromático tanto dessa fórmula, que a gente chama de fórmula em barras, né? E essa fórmula, que também é fórmula em barras, só que mostrando os elétrons circulando aqui dentro. Mais um outro detalhe. Qual seria a diferença de você ver esse grupo funcional aqui, ó? Quando você vê OH, a gente chama de um grupo hidroxila, dependendo aonde que ele estiver ligado na molécula, eu tenho funções diferentes. E o anel aromático, ele vai modificar exatamente isso. Vamos dar um exemplo. Se por acaso eu tivesse um grupo OH ligado nessa pontinha aqui, certo? Nessa pontinha da molécula, a função que eu chamaria isso aqui seria a função álcool, que é quando eu tenho o grupo hidroxila ligado a um carbono saturado. Então a função é álcool. Mas
Se por acaso eu tivesse um grupo hidroxila ligado a um anel aromático, eu chamo essa função de fenol. Tá joia? Tá aí uma dica boa para você notar, além das funções orgânicas que estão aqui nesse antihistamínico. Perfeito? Então, a resposta certa é a letra A. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.